Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2026. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Dinamarca Superliga sexta rodada, temos a equipe do Horsens contra a equipe do Viborg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Egito, a Premier League segunda rodada, temos a equipe do Zed contra a equipe do Al Ahly. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Arábia Saudita Liga Profissional Saudita quarta rodada, temos a equipe do Al Nassr contra a equipe do Al Tawaan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela França Liga 2 a quarta rodada, temos a equipe do Rodez contra a equipe do Pau. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Bulgária Pava Liga sétima rodada, temos a equipe do CSKA 1948 Sofia contra a equipe do Lukol Plovdiv. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga primeira rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do Stuttgart. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupiler a quarta rodada, temos a equipe do Genk contra a equipe do Beveren. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela França Liga 1 a segunda rodada, temos a equipe do Lille contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Itália Série A segunda rodada, temos a equipe do Milan contra a equipe do Venezia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League segunda rodada, temos a equipe do Crystal Palace contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o 11º palpite. Agora pela Espanha La Liga 2 a terceira rodada, temos a equipe do Tenerife contra a equipe do Sport Gijón. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Portugal Liga de Portugal quarta rodada, temos a equipe do Rio Ave contra a equipe do Sporting. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Espanha La Liga terceira rodada, temos a equipe do Deportivo Alavés contra a equipe do Vila Real. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1.
1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina Liga Profissional, encerramento da 7ª rodada. Temos a equipe do União Santa Fé contra a equipe do Sarmiento Junín. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Chile, a Liga de Primeira, 21ª rodada. Temos a equipe do Cobressal contra a equipe do Palestino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, fora com empate devolve aposta, placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 25ª rodada. Temos a equipe do Novo Horizontino contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Argentina Liga Profissional, encerramento da 7ª rodada. Temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gol e meio na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2026. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.